Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no nosso canal e ajude a combater o bolsonarismo. Gente, Glauber por aqui. O ministro Flávio Dino acabou de dar uma decisão favorável à ação do PSOL, travando todas as emendas parlamentares de comissão, travando o pagamento dessas emendas. Vocês lembram que a gente deu entrada nessa ação na semana passada. O senhor Arthur Lira cancelou todas as comissões para que não tivesse transparência, para que não houvesse discussão entre os parlamentares, para que não houvesse registro em ata. O ministro Flávio Dino, inclusive, cita a denúncia que eu fiz no plenário da Câmara. Lembra, naquele momento em que o Arthur Lira cortou o meu microfone? Aquela denúncia está na decisão do ministro Flávio Dino. Vamos firmes, nós não podemos aceitar como fato consumado a destinação de bilhões de reais de recursos sem transparência, como Lira e companhia têm tentado fazer. Inclusive, o ministro Flávio Dino solicita na sua decisão investigação por parte da Polícia Federal. Decisão importante, a nossa mobilização tem que seguir firme, luta que segue. Nós do PSOL já votamos contra o PLP 175 porque ele não respeitava a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da transparência e da rastreabilidade, à medida que criou a figura da indicação de emendas a partir dos líderes partidários. E isso não garante transparência, não garante rastreabilidade, porque não se sabia qual era o parlamentar que de fato havia feito a indicação. Acontece que esse novo ofício enviado por Arthur Lira, seguido por outros 16 líderes, não respeita nem sequer a própria lei aprovada e proposta por eles mesmos. Porque o PLP propunha essa figura do líder de bancada, mas ao mesmo tempo dizia que necessitava ser apreciado pelas comissões. E agora está sendo dado um golpe nas próprias comissões. É por uma definição entre os líderes, diretamente enviado para a Casa Civil, para que se execute essas emendas parlamentares. E algo que na verdade não nos causa surpresa, mas que precisa ser denunciado, é que boa parte desses recursos vão justamente para o estado de Alagoas, que é a base eleitoral do presidente da casa. Nós estamos falando de milhões de reais de recursos públicos, cerca de 185 milhões de reais novos e 90 milhões de ajustes daquilo que já havia sido destinado por essas comissões. Só que o montante das emendas parlamentares operadas pelo Congresso Nacional sob o mando de Arthur Lira pode chegar a 80 bilhões de reais. Nós estamos falando de recursos públicos sem rastreabilidade e sem transparência. É dinheiro da população sendo utilizado para beneficiar a base parlamentar de uns e outros aqui da casa, sem nenhum tipo de transparência, portanto, um prato cheio para a corrupção. É por isso que nós entramos com esse mandado de segurança, porque isso precisa ser imediatamente paralisado. Bom dia. Por conta de uma ação do PSOL, Flávio Dino suspendeu nesta segunda-feira o pagamento de 4,2 bilhões de emendas de comissão. Na nossa opinião, as emendas de comissão significam a atualização do orçamento secreto. Falta transparência, falta rastreabilidade e também controle social. Não sabemos quais os critérios de distribuição destes valores. Para nós, isso é muito grave. No dia 12 de dezembro, Arthur Lira mandou um ofício para o governo solicitando a execução do pagamento desses valores. Mas é curioso, porque também nesse dia ele suspendeu as reuniões de comissão na reta final do ano legislativo. Nós só tivemos reuniões, sessões no plenário. Bem, então as comissões não se reuniram, então não houve uma discussão formal para deliberar esses valores. Cadê a ata destas reuniões em que esses valores supostamente foram debatidos, decididos e deliberados? Insistimos, falta transparência, é muito obscuro. E tem mais um detalhe, na minha opinião, Arthur Lira usa essa questão das emendas para pressionar o governo. Tipo assim, ou o governo executa as emendas indicadas, ou a Câmara não aprova os projetos do governo. Sabe, não tem nada a ver com diálogo republicano. O nome disso é pressão, é chantagem, é política pequena.
E esses valores, bem, para onde isso vai? Está mudando a vida das pessoas? Está melhorando a vida do nosso povo? As emendas de comissão, na nossa opinião, significam a atualização do orçamento secreto. Mais uma razão para o PSOL apresentar uma candidatura à presidência da casa. Estou cumprindo essa função, porque temos que fazer esse debate com a sociedade, sim. É um debate fundamental. O que acontece com esses bilhões das emendas de comissão? Era para estar mudando a vida da nossa gente, mas falta transparência, falta controle social. E mais, Dino ainda mandou a PF, Polícia Federal, investigar. Tá certo, bora para cima. PSOL, partido muito importante, querendo contribuir com a democracia brasileira. Essa decisão do ministro Flávio Dino é uma resposta a um pedido do PSOL que viu irregularidades na destinação de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão e questionou aqui no Supremo justamente o ofício que autorizou esse repasse. Esse documento, esse ofício que você citou, Cláudio, foi enviado ao Palácio do Planalto no dia 12 de dezembro pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e assinado por 17 líderes da casa, pedindo a liberação dessa verba. Naquele mesmo dia, mais cedo, Lira tinha cancelado todas as sessões de comissões que estavam marcadas até o dia 20 de dezembro, o último dia de trabalho da Câmara antes do recesso parlamentar. Essa decisão de Lira citava a necessidade de o plenário da Câmara dos Deputados discutir e votar proposições de relevante interesse nacional. Essas que vocês estavam conversando. Na última semana de trabalhos da Câmara, os deputados votaram a regulamentação do projeto da reforma tributária e também os projetos de corte de gastos. E o que aconteceu foi que, com essa decisão de Lira, os colegiados não puderam deliberar sobre essas emendas de comissões. E, segundo a ação do PSOL, isso impediu a deliberação formal e o registro em ata de cerca de 5.400 indicações de emendas, que somam 4 bilhões e 200 milhões de reais. Ao Supremo, o PSOL citou ainda que parte dessas emendas teve novas indicações de destino em favor do estado de Alagoas, o estado de Lira, o que o partido apontou como ilegal e, por isso, pediu a suspensão do efeito do ofício. Um detalhe importante aqui, quando esse documento, esse ofício de Lira, chegou ao Palácio do Planalto, o governo não viu irregularidades e autorizou o pagamento dessas verbas. Mas na decisão de hoje, Flávio Dino determina que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões de comissões em que essas emendas foram aprovadas e que esses registros sejam encaminhados à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. O ministro afirma que o pagamento desses valores só poderá ser feito depois que essas atas chegarem ao Planalto e desde que elas sigam os critérios de transparência e rastreabilidade das emendas que foram definidos por Dino em uma decisão anterior que foi apoiada. Minhas caras, meus caros, às vezes a gente é tentado achar que existe uma conspiração do atraso contra o Brasil e os brasileiros. Aliás, acho que existe mesmo, mas nem chega a ser uma conspiração, porque quando a gente fala em coisas conspiratórias, elas são mais ou menos encobertas. Aqui não, né? O reacionarismo vem às claras, é escancarado, é desavergonhado, né? Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, participou de um seminário jurídico e aí desceu a língua no ministro Flávio Dino, no Supremo, porque disse que o ministro estaria usurpando uma atribuição do Congresso ao fazer algumas exigências para a liberação de emendas. Não está usurpando nada, ele está aplicando a Constituição. Como o dinheiro de emenda é um dinheiro público, é preciso que se saiba no que está sendo gasto, né? E as duas exigências que mais irritaram nas emendas de comissão, ter lá o nome, afinal de contas, de quem solicitou a emenda. Olha que coisa grave. E no caso das emendas PIX, ter um plano de trabalho. Porque como o dinheiro vai direto para o caixa da prefeitura, não passa nem pelo ministério, é preciso saber, vai ser gasto em quê? Né? E claro, ficaram irritados também, não estão dizendo, mas estão irritados também, que o ministro está falando que é preciso ter o acompanhamento do TCU, que nem isso eles queriam. Né? Olha que coisa grave, hein? O ministro do Supremo exigir que se aplique a Constituição para demonstrar a destinação de bilhões de reais que saem do nosso bolso. Oh, mas
O Lira falou que assim como o deputado não julga, então o ministro não legisla, entrando nesse clima contra o Supremo, essa coisa que os bolsonaristas promovem muito, né? Uma outra expressão notável do atraso, saiu a tal pesquisa Quest com os mercados opinando, né? Gente do mercado. É aquela pesquisa que ignora tudo que tem de bom na economia brasileira no momento e tem um monte de coisa boa. E para aquela gente dos mercados, olha, a economia está no caminho errado, para 96%. Parece a eleição do tempo que existia Saddam Hussein ainda, né? Que ele ganhava a eleição com 96%. Tudo errado. O crescimento de quase 3,5% está errado, o desemprego na mínima histórica está errado, a renda real dos salários que cresceu está errado, tudo isso errado. A diminuição da pobreza, tudo errado, para 96%. Mas aí tem um outro dado fenomenal, né? Nada menos de 64% dessas pessoas que responderam à pesquisa dizem que o prestígio internacional do Brasil hoje é pior do que no governo Bolsonaro. Pior do que antes. Nós vimos o G20 aqui, o Lula emplacou todas as teses, o Brasil emplacou todas as teses. E aí tem a preferência eleitoral da Tigrada. Claro, votaria em Bolsonaro contra Lula por 80 a 12%, não? Se o candidato da direita for Tarcísio, 93 a 5%. Se for o Caiado, 91 a 7%. Então, aqui, direita, Bolsonaro, golpista, etc., não interessa, para o mercado não interessa. Agora, presta atenção, se o candidato fosse o Marçal, 65% dos que responderam à pesquisa, essa que diz que a economia está no caminho errado, 65% votariam no Marçal, no Pablo Marçal, no coach. Então essa gente dos mercados, que diz que segue a racionalidade, que não gosta de improvisos, que critica muitas vezes o governo por insegurança jurídica, essa gente votaria num golpista, comprovadamente golpista, 80%, e nada menos do que 65% escolheriam uma incógnita que fala coisas que não são deste mundo. Como eles responderam uma pesquisa dos mercados, acredito que seja elite disso que chamam mercados. Se for, eu sou obrigado a concluir que por suas opiniões e também por seu voto, essa elite é mesmo uma escória, não é? E, no entanto, determina a opinião de boa parte do jornalismo econômico. É isso aí. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal Bombou na Net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.